tudo é arquétipo neste mundo de ilusão. Todas as coisas ao fim chegarão. Não há paz no mundo, nesse mundo espiritual. O céu deles é a plataforma que o Deus daqui vos deu. Jesus Cristo ressuscitado é a besta. Apocalipse 13 ao 15, irmão. Todo foi dado o direito da besta sentar como um Deus e trazer apostasia. Mas o pior de tudo, que o mundo era ossos do ofício, Deus pôs vida na cinzinha. Nada da cinzinha, dentro e fora pode dar a salvação. A esperança é esse espírito, nesse arquétipo a graça está. E o auxiliador é a esperança desse plano, ó irmãos, nesse a confiança, vida, paz e amor. Você achou aí desse hino de entrada, irmão? Estamos indo bem, né? As ordens dos pifarros são as que o Lúcifer andava entre as pedras afogueadas, vem por ouvir. Como a Bíblia vem por ouvir, a cantada vem por ouvir. A cantada deles, o canto da cobra, vem junto com a espada. Você pode ver que toda igreja e todo cara tem uns músicos, né? E esses daí já não afetam mais as almas deles, esses que estão aí os reformadores da SCB. Esses aí já não são mais afetados pela música, porque eles comem carniça pro lado de fora. A cobra, quando Deus se retirou, Deus é espírito. Quando Deus pôs fé e deu a Bíblia, os rudimentos da doutrina de Cristo, para se receber, para a fé e religião tomar conta de um povo, ele passar por carne e sangue, um povo original, quando lá eles, o óvulo da vida, que uma vez será comido em Apocalipse 22, e há um rio, o fruto da vida que uma vez ao mês cairá, quando Deus pôs o fruto da vida ali, na condenação, condenados de Bafomé, né? Quando Deus pôs vida na casa de Salomão ali, com geometria, não fazei pedras cortadas para mim, que o rabo de você, a nudez, não fazei 3 degraus, Êxodo 20 e 25, que a nudez aparecerá. Deus pôs vida com tudo isso junto. Então, irmão, quando o Espírito se retirou, quando acabou o tempo da besta, da cabeça de ouro se transfigurar, que o resto era ossos do ofício. Havia 7 igrejas de Gadu aqui, que eles lêem como 7 igrejas da Ásia, achando que o deles também são. Após a partida dos apóstolos, aquilo tudo virou apostasia. Perto deles estava aquilo que não deixava. E eles, mas após a nossa partida, o diabo vai sentar como um Deus. A quem venceu que está hoje nos reformadores e nas CCBs que montaram por fora, tem outros arquétipos que montou por fora. Aquilo que estava nas 7 igrejas da Ásia é o mesmo que está na boca desses caras aí, nos reformadores. Você pode ver, o Reinhard tentou fazer culto, mas a igreja dele era de Pérgamo. Era eu não sei qual que tem a Jezabel ali, a que estava nele. O Josafá está ali, irmão, com a igreja de Esmirna. A outra ali está com a igreja mas Esmirna de Gadu, mesmo tendo poucas forças, guardaste o cadáver soprado vida
do Apocalipse. Não. Ainda que você fale que a Bíblia não é mais Deus, não. É asmo-deus. Eles mesmos mostraram a farsa que tem ali, mostraram o gadu na Bíblia. Então, mas em que eles se perderam? Você viu aí na mira do gadu, no alvo do evangelho, tem 94 mil inscritos, cabeça de caixote. Irmão dele é qualquer um que fala que a graça é Jesus, que levou Jesus para essa pessoa. Acabei de ver um vídeo dele agora, ele fez um arquétipo de boneco, esse com o aplicativo que faz os monstros com o bocão assim, ó. Assim, ele colocou um boneco ali para ele pregar no carro, aí ele acabou de falar ali assim que Deus revelou a palavra para ele, que Deus estava com ele só na ida da visita, na volta não. Por quê? Porque na ida ele estava buscando o Senhor, na volta ele esquecia de Deus. Debaixo de lei total, os que têm sua base de fé na Bíblia, na religião, no Jesus que Paulo anunciava, segundo os judeus, estão debaixo de maldição. Quem tem as suas bases de fé no evangelho da circuncisão, não terão que cumprir todas as leis. Terá que cumprir todo o livro, nenhum tio, nem um J cairá da lei. Jesus que eles anunciam, falou. E assim, irmão, o segundo evangelho que Paulo anunciava era Jesus na geração de Davi, estrela de Davi. Mas, irmão, quando vai ver, se eu vim de Davi, porque ele me chamou de Senhor naquele dia, se Jesus veio, se assim como a serpente foi levantada no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. E quando levantar o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. Eu sou quem sou, Moisés. O Deus estava no Filho, reconciliando consigo o mundo. Pegou tudo que passa por aqui é criação. Ele era Deus, João 1. Os igrejas, a vitória que havia essa casa de sangue. Mas não é esse o problema, irmão. O problema é o seguinte: a quem ele passou, a quem enviarei se não há quem pregue? E assim, irmão, se eu não for, ele não veio. Estarei plasmado dentro de vocês, para aqueles 12 ali, irmão. Após a partida, o diabo se afirmará como um Deus, virá o espírito do erro, o espírito de engano, que enganará até os escolhidos, não é se possível, enganou porque não teve escolhido. Os escolhidos enganados é esses aí da cinzinha, irmão. O resto já era enganado, já era do Deus daqui. Eu queria mandar um abraço para os maçons desse mundo, para os adoradores de Gadu e Bafomé, para a igrejas ossos do ofício, que depois que vieram da Batista, presbiteriana, tudo que veio dos Estados Unidos para cá. Queria mandar um abraço para vocês, falar que vocês são machos pra caramba. Mesmo sabendo que o Deus de vocês é o diabo, sabendo que é o Gadu, 666, sentado como um Deus, eles fazem o que querem aqui na direita, e na esquerda e vai para a direita. E esses aí já foram chamados da direita. O cano levado para dentro batiza em João, faz o pacto da morte. Porque o cano de João foi o que foi Deus que tomava conta, é a lei que tomava conta do povo. Leva o cano de Jesus para dentro, leva a fé agora para dentro. Cuidado direito, Apocalipse 13, estamos falando aqui anos. E assim, irmão, sou provida. Agora, o pior de tudo, irmão, Deus passaria um povo, um grande número de pessoas por carne e sangue que valia para o reino do céu. Não há quem podia com a cinzinha, irmão. Verdade que Deus pôs vida ali, a fé, as leis do evangelho da circuncisão, incircuncisão de Paulo, eles nem liam, exceto 11 de Hebreus. Irmão. Porque a fé vem por ouvir, mas está errado, a fé não vem por ouvir, vem o espírito de erro por ouvir, porque após a partida de Paulo não é mais Paulo. E se Paulo virou São Paulo? Tá? Quem te deu a Bíblia não foi o Vaticano? Pois então, a fé de vocês é um arquétipo usado para o espírito do erro entrar. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Todos crentes creem nisso estremecem. O que ele não sabe é que o espírito que vem por ouvir. Deus é espírito. A fé vem por ouvir.
E a palavra de Deus. E a fé é para a carne. O que dá força ao pecado é a lei. A lei vem por ouvir a palavra de Deus, que é por meio da fé. A quem vencer por meio da fé, se ser cerrados ao meio, o que vencesse o que estava nas 7 igrejas da Ásia, prostituta, Jezabel, falso profeta, a quem vencesse lá receberia uma pedra, que vinha por ouvir a palavra do Espírito de eu, dos super profetas fraudulentos, falsos profetas, super apóstolos fraudulentos, Paulo falou. Quem vencerá o monstro, João falou ali, esse super apóstolo se transfigura em ministro de Satanás, irmão. E por falar, o melhor é Gesés, melhor Bríblia, tem sempre uma visão, um modo de decidir, mas você pode ver que eles estão sempre em servidão, querendo justificar suas prostituição, porque a igreja virou prostituta. A igreja de Salomão valia com a prostituição, com todo o eu que tinha lá dentro. Jesus falava assim, irmão, aqui, Deus na forma de filho, participando de carne e sangue. Deus se diminuiu e deixou o assistido, eu sou, assistindo quem sou aqui. Pegou a imagem masculina, Deus se diminuiu, virou um filho. Vou me igualar ao Satanás, o meu filho Lúcifer, minha cobra, meu ouro, é súcubus incubus. A Maria disputava com a cobra ali, irmão, no arquétipo de cobra. Tudo que passa por esse plano é ouro, é cobra. Assim como a serpente, filho de cobra nesse plano é cobrinha. Então Deus se manifestou num símbolo de cobra. Participou do mesmo para ser levantado, para curar da idolatria. E essa idolatria que se curaria esse cano foi levado para dentro, Apocalipse 13. Quem vencerá o monstro que foi levado para dentro? Que é Lúcifer. E assim, a Maria, que era a graça para o lado de fora, o arquétipo de cobra, ali, irmão, virou graça de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pelas obras da lei, pela circuncisão, todos se perderiam. Então por que os apóstolos continuaram com o evangelho da circuncisão, que era impotente para salvar? Porque há 2000 anos foi dado isso para eles. Errei, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. Depois de ter feito tudo, pela graça sois salvos. O amor que foi derramado deles não era o amor pelo próximo. Amai-vos uns aos outros, disso sabereis que eu sou meus discípulos. Porque o Espírito do Senhor estava neles. Porque o que eles ouviram do Senhor vinha por ouvir o Espírito que estava neles. O Senhor quer dizer o Espírito. Após a partir dos apóstolos, o Senhor quer dizer o Espírito. Deus permitiu, que enviou o poder do erro para os que criam nas obras das suas mãos. E assim, irmão, o que vê nessas pessoas reformadoras que eu estou pondo a foto aí, queria mandar um abraço para cada um deles, dizer que isso aqui não é nada pessoal, que isso aqui não é ofensa à pessoa deles. Minha ofensa é o Néfile que está no cabeça do caixote, o Néfile que está no gordinho ali, no Daniel Ferrugem, não é nem ferro que está ali, só sai ferrugem, suco de múmia da boca daqueles caras. E aí ele fala assim ali, irmão, que fede demais, será que os escritos deles, que é pior que eles, não vê isso? Vê o que sai da boca de todas essas pessoas aí, irmão. O Josafá, coitado, cara, mesmo tendo pouca força, está ali em nome de Jesus, levando Jesus para essa pessoa. Ao dar Jesus para essa pessoa, irmão, aqui fora, o evangelho é Jesus. Fé não é, todos eles falam de boca cheia, fé não é religião, é Jesus, a graça é Jesus, como se fosse. Se eu não for, ele não vem, está longe disso para essas pessoas, porque eles não têm esse espírito. O que eles têm é arquétipo, tudo é arquétipo. Na plataforma de ilusão. O Deus daqui não tem terceiro céu. O terceiro céu dele é o olho que vê o outro olho, não é mais fechado. O Yoda Rami viria para se comunicar. Vê como essas pessoas são sábias, são cobras brancas que subiram a iluminação, mas não saem desse plano. Assim como a cobra se diminui, assim como Deus se diminuiu e se desdobrou para buscar o seu povo, a cobra faz o mesmo. Ele sobe as 33 da cruz, né? Conhecendo os símbolos sagrados de Umbanda,
Você não vê aí, irmão, que a CCB, será que essas pessoas reformadoras que eu coloquei aqui, irmão, o Marcos Fel, o Josafá, o Ricardo Ada, o Juninho, será que um outro moreninho, ex-cooperador de jovem do olhinho preto, assim, não vê a carniça que tá aquele cara que foi visitar o Josafá ali, irmão? Não tem espírito, não dá nem pra... Só você olhar na cara deles, você já vê que é um néfile plasmado. O olho deles já perdeu a íris do olho espiritual. O olho já virou de cobra, de lagarto. O Marcos Ferro, a mesma coisa, vai feder esse pessoa, que sai da boca dessas pessoas é só bríbia, suco de múmia. O livro dos mortos foi soprado vida e levado para dentro. A diferença de vocês, da CCB, o mundo vive o mundo. E o mundo virou irmão de vocês, a igreja que prega Jesus, que eles anunciam, porque eles não têm nada, não tem mais graça de Deus. A graça de Deus acabou o tempo, as pragas tirou, rasgou o véu. O que eles eram fazendo? Agora cada um vai para suas casas, agora o fim chegou. Agora vendemos tudo, encerramos tudo. Pegamos, dividimos com os pobres. Vamos ser um só. Deus nos abençoou, o maior abençoado pelo menor. Vamos dividir com os pobres. Busca os irmãos que foram da Cizinha, que foram prejudicados. Vamos dividir tudo isso aí. Deixa uma quantia para eles viver, já que eles só sabem ganhar dinheiro nas custas do gado, com instrumento e tudo. Mas não. Preferiram costurar o véu, se manter o culto, assinar, na hora de assinar o ecumenismo, não pensaram duas vezes, trocar as bíblias por asmodeus aqui, conforme o Silvio mostrou lá, não tem problema nenhum. Os membros não estão voltando para dentro, esses de fora não conseguem achar, mano. Voltando lá, porque a cobra, quando der a Deus lá, o óvulo da vida, a Sofia, o masculino e feminino de Deus, traziam a palavra, inspirada pelo Espírito, ou por meio da música ali, mano, que da maçonaria que foi posto vida, que o Racer mostrou, os outros demais mostrou, mas só valia o Racer na época ali. Porque Deus chamou somente um grupo de pessoas para fazer justiça, mano. Ele não tinha nada espiritual, ele era ateu. Como um ateu vai pôr alguma coisa, um livre pensador que não conheceu o Espírito. Mas então não pode. O rei Ciro também não conhecia o Senhor e ele fez uma casa. Ou fez uma casa na plataforma. Um arou, o outro rasgou o terreno, o outro arrancou o mato, aquele grupo de pessoas, e o outro semeou, e o Espírito veio e fez a semeadura. Você que acompanha esse canal que sabe disso. Então, verdade que Deus pôs vida nos cânticos, a harpa mundial da maçonaria, feito pelo Martim Lutero, pelos padres da época ali, já guardado, o espírito de engano, toda a feitiçaria que foi colocado da maçonaria, com as músicas que levam você para dentro da geometria sagrada, que é o diabo. A cada sala, cada coluna daquela ali, os 12 néfiles maiores, os 12 chakras, 12 deusas, 12 cobras grandes da sopra primordial, os 24 guardiões da galáxias, que a dualidade deles descansou. Os daqui eram assistidos, pegaram o lugar da direita, porque o cadáver de Jesus foi soprado vida. Verdade que Deus pôs vida na cinzinha, isso tomou conta deles. Hoje você não vê eles cantar mais nada. Aí, por exemplo, com fé chegai-vos, tocai na onda do grande Rei dos Reis, e a virtude que sai do Mestre, logo em vós sentireis. Não duvideis, pois só eles lá. Por que o deles não acertam? Porque lá eles cantavam só Cristo, e é o Cristo que eles anunciam, o cadáver soprado vida. Então como que é então? Não duvideis, pois só esse Espírito, ele tem tudo que vós precisais. Tudo ele pode fazer-nos bem além do que vós pensais. Se vós baterdes
ele vos abre lá, não é aquilo que eles cantavam nos árvores para tirar você da prova, carnal, morrer nunca vai ser lucro, a desmamada foi cortado o embrião. Quando chegou o tempo desses Adõezinhos e Evinhas, irmão, essas crianças CCB, essas crianças grandes que estão perdidas pela internet aí, quando chegou a hora de desmamar, irmão, de eles saírem do Éden, para trabalhar com as suas próprias forças, irmão. Essas pessoas queriam ter ministério, eles não têm onde se apegar. Correram por Jesus arquétipo de fora, irmão, o Jesus da esquerda, que nunca foi Deus. Não há relato que o batismo de alguma pessoa da Assembleia de Zeus, Gadu é amor, a presbiteriana da prostituição do Franciscão, que separou lá com outra pessoa, que Deus pôs vida somente no batismo dele, mais próxima dele ali, não havia relato, irmão. E cristão do Papa, mitraísmo do Papa, o são lá, nunca foi cristão, irmão. Sempre foi um golpe, uma política religiosa ali, todo mundo sabe disso, irmão. Mas há o grande projeto, irmão, colocado pelo Deus daqui, do Martinho Lutero, irmão, a reforma da igreja, trazendo um protestante, para você andar como os discípulos andou. Ao você levar Jesus para essa pessoa, você levou pela graça sois salvos, mas para andar como ele andou, irmão. Você está levando uma coisa de 2000 anos. O auxiliador, eles nem sabem que existe, porque o que auxiliou a CCB lá foi o espírito de lei. A verdade é que Deus pôs a fé, as leis que vêm por ouvir esse livro aqui, que erreis, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. Até a quem vencer a apostasia, que recebe uma pedrinha, irmão, os rudimentos da doutrina de Cristo, os rudimentos dos 12 apóstolos. Por assim dizer, Paulo falava assim, ninguém julgueis fora de tempo, não julguei ninguém por causa de sábado, dias ou noites, que faça para o Senhor. Então você vê aí, irmão, essas pessoas usam de tudo que Paulo foi, o que não cai na ficha neles, irmão, é que depois da partida de Paulo, Oxó sentou como Deus, irmão. Pra você fazer uma ideia, o caminho de São Jorge, quando acabou o tempo, ele montou no dragão, mas ele já veio para o lado de fora aqui. Só estava com a boca aberta, o demônio raio, esperando os que saíam da cinzinha. Quando eles saíram, o dragão vomitou água à vontade, irmão. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Rudimentos eles até esqueceram. O evangelho, Paulo não tirou os rudimentos, Paulo continuou batizando, batizava até os mortos. Que se falasse batiza os mortos, eles não vão recitar. Que eu recebi do Senhor da ceia, tomai dessa ceia indignamente, toma para a sua própria desgraça. Eu mesmo não batizei, me lembro se eu batizei algum, batizei Stefano, não sei quem lá, mas o outro batizava, ele batizou em nome que batiza, de Jesus, mas de João e Jesus, não conheço, batizou em nome de Jesus, 3 batismos ali, orou sobre eles para receber. Esses daí, irmão, não batizam nem eles mesmos, eles já foram batizados lá naquilo que Deus pôs vida lá, o mesmo que os apóstolos foi batizado lá em João, em nome de Jesus lá. Não já veio a apostasia, mas acontece que Deus pôs vida nessa. E o resto, se foi na água, no rio, nunca foi Deus. Não se sabe relato que outra igreja se batizava e valia. Eu congreguei, irmão, meus pais nasceram na congregação. O pai foi da construção aqui da igreja, aqui, ó. Congreguei, desde pequeno fui embora, depois de grande voltei ali. Eu participei de oração deles, sem orar com um cara da Assembleia, não desce, irmão. Um em pé, outro sentado. Quando eles falam, aquela oração de 1 hora sem parar. Quando vi um cara da Assembleia que batizava na congregação, queria orar na congregação, mesmo batizado, a oração dele é 40 minutos. É um demônio encostado nessa pessoa. E essas pessoas já são irmãos desses que saíram da cinzinha, porque eles não têm que espada sentar. Não tem que olho eles a mirar, olho que tudo vê. Sinta em qualquer espada, irmão.
Será que eles não conhecem a maçonaria? Porque o canal dele é uma flecha apontada no olho. Eles não sabem que a geometria é o diabo, e por sair debaixo da geometria da igreja, o que ele não sabe é que a câmara dele também é um olho, que a Bíblia dele tem também o mesmo Asmodeus aqui. Só que agora é oculto, o ocultismo. A própria casa dele, se eles não fossem pôr o folder aqui e sentar lá no obelisco de Horus Vivo, que está lá no pináculo da Praça de São Bento, está atrás do ancião da congregação, eles não tinham vida, mano. E hoje tirou isso, porque a CCB levou suas causas aos pagões, ela própria comeu os filhos vivos, pedindo 100 mil de indenização cada um, ou cara assim, aqui. Eles fizeram esse acordo, estão aqui por fora rosnando como pitbull, mano. Mas não adianta nada. Ambos é o diabo. Após a partida do Senhor, quando o Senhor se retirou dali, irmão, restou para ele somente o que foi posto vida, Jesus, que pôs vida em todo mundo. Verdade que a fé e a lei e batismo de João Batista, a lei, tomou conta do povo. Você batizou, agora você é uma nova criatura. Seja o batismo da maçonaria que o cara fez vagadumo, ou de crente, ele fez o mesmo pacto. Morreu para esse mundo, para viver para outro. Outro quer dizer o gadumo. Outro quer dizer o diabo sentado como Deus. O poder do eu, exceto na cinzinha. Quando eles batizaram lá, você via a lei, a fé, o temor, o princípio tomava conta dessas pessoas lá. Mas acabou o tempo, eles perderam o temor. Os grãos já tinham sido semeados, mas era um grão transgênico. Os que saíram de lá já eram os joios que estavam lá, com cara de trigo, procurando uma coisa melhor. Chegou aqui fora na hora de incluir, um demônio raio de Apocalipse 16 já estava com a sua boca soltando água aqui para germinar o trigo deles, o olhinho deles. Só foi o olhinho deles olhar para o Yodahame, que vem por ouvir o espírito de erro, que se comunicaria, furou os olhos deles, deu sabedoria bíblica. E assim aconteceu o que Amós falou lá, se escapar do orgulho de crer na Bíblia como Jesus, ou de qualquer igreja, cai na mão dos ursos, que é a constelação de Ursa Maior, uma mistura de leão com pata de urso, os demônios encostados, que quer as imagens. Entrando em casa, ele abre o olho que tudo vê. O suco de múmia aqui, ele abre aqui, ele vira belisco na hora de Horus, aquilo que está na igreja, o ancião está lá em pé. Lá o púlpito está assim, ó. O cara batiza em João, fica de costa para a cruz. Jesus morreu na Gólgota. Aquele lá que está em pé ali, atrás dele aqui, tá o símbolo sagrado e a abóboda ali, ó. O Deus peixe está dentro da água ali, ó. Asmodeus, com a sua baba. E aqui está o ancião. Quando eles agacham aqui, ó, para ler a palavra, o gadu enxerta a medula dele e sobra as 33 dele ali e dava a palavra. Mas Deus pois porque o Espírito penetrava juntas e medulas e ele esparramava aquilo que os sacerdotes faziam lá, borrifava sangue na palavra, borrifava por palavra ali, o Espírito Santo. Quantas pessoas foi selado lá com a promessa? Quantas pessoas Deus chamou na água do tanque de batismo? Eu falei chamou, selou. Não falei que hoje acabou o tempo deles, não. Chegou a hora, aquilo tomou conta da humanidade. Aqui, sendo já ossos do ofício. Agora, cadê o povo da CCB que era para estar aqui, reconhecendo o Espírito Santo da verdade? Ainda que todo o Paulo que eles anunciam pela graça sois salvos, ainda que todo Israel creu em Jesus, só um remanescente foi salvo. Ainda que todos creram ali, irmão, somente um grupo de pessoas foi salvo pelo Jesus que eles querem, irmão. Porque quem tem sua base de fé na circuncisão ou na incircuncisão de Paulo, terão que cumprir tudo o que Paulo colocou. Tem que andar como ele andou. E é isso, Jesus. E a fé que vem por ouvir, o espírito de erro que vem pelo que eles falam ali, irmão. Eles não furam o olho. A cobra, o espírito, o Bafomé, o espírito falso profeta, ele sobe as 33 pela Bíblia. Vértebra da cruz é a maçonaria. Grau 33, bate em cima, ele não fura ele mesmo. Porque o Deus desse plano aqui, os demônios que estão do outro lado, eles não têm pênis.
Ele só tem um arquétipo de Horus vivo que pegou a imagem de Adão na geração da direita. Eles não são espada realmente, uma espada que senta na outra espada, que ao fim deles é livro de Enoque, informações que o Espírito Santo deles é o Google. Não é uma espada realmente. Eles não conseguem pôr vida. Essas pessoas não viraram fonte da salvação, irmão. Eles leem aqui que Jesus se tornou fonte da salvação. Pedro se tornou fonte da salvação, mas segundo a circuncisão. Jesus se tornou fonte da salvação indo para a cruz, irmão. Esses daí você tem que andar como ele andou, para que todos esses heróis da fé que vocês acham que a fé de vocês está valendo, por causa isso tomou conta de vocês, o Apocalipse 13, verso 13, 666, soprado vida, vocês acham que isso é vida para vocês? E se a sua fé falhar que nem a de Elias? A fé de Elias falhou 2 vezes, irmão. E você não percebeu que para os não-judeus a fé do centurião não falhou sem ele cumprir nada? Tinha mais fé que os 12 de Israel ali. Você não reparou que tinha um Tomé no meio deles, ateus, livres pensadores, que não se dobravam os deuses? Eu não creio só se eu pôr o dedo. Você não reparou que o estrangeiro tocava por fé? Você não reparou que aqueles que não sabiam nada, não cumpro nada, devo tudo, não passei no Enem, fui reprovado em tudo, não tenho dinheiro, porque os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez ficam mais pobres. E eu não tenho dinheiro e é por pagar. Eu não tenho nenhuma pombinha. Quanto mais um bode para pagar a quantia de dívida. Esse de ser o mais justificado, olhando para a calcinha que valia ainda. Não. Hoje está escancarada a calcinha com vagina e tudo. A porta da arca da CCB foi escancarada e era a porta da cobra. Quem continua lá vai costurar a arca que vai para o buraco negro, é o barco de Horus. A Bíblia é um barco de Horus. Ao abrir a Bíblia aqui, mano, são engolidos porque eles não têm o cabo, o homem da lua verdadeiro, o auxiliador que escolheria. Então, qual é a esperança então? Você não percebeu aí, irmão, que a mulher apareceu uma igreja vestida de sol, estava grávida e o dragão esperou o seu filho nascer, mas o filho foi levado para Deus. Isso já tinha acontecido em Jesus, não? Por que a terceira vez? Você acha que o seu Deus é um cordeiro? Quem abrirá o livro? Você acha que o seu Deus é um cordeiro? Quem estava diante do trono ao lado do cordeiro? Deus e o cordeiro. 3 dias depois, mas se eu não for, ele não vem. Ele era Deus, conseguiu a vitória, ele sentou-se, só tem um Deus, um só trono. O que estava do lado, ali, o cordeiro, quer dizer o espectro de Jesus. Aquilo que Deus se manifestou em carne, passou pelo boi para representar o Egito. Nasceu de cobra para representar os 4 elementos. Lutou com o leão, com a dualidade de tudo isso tem dualidade. Lutou com o leão e venceu ele em termos céu, ele não pode entrar mais lá. Mas aqui é meu. Eu não vou pecar nenhuma, vou conseguir vitória sozinho. Deus se fez leão, morou com o jumento, boi, pastou junto com as ovelhas. Se fez arquétipo de ovelha que não abriu a sua boca. Foi reputada, sangrada para pagar pecado, porque o Deus se fez um ser humano e o seu sangue curaria as nações. Eu sou quem sou, ele era Deus. As pessoas não têm espírito para mais nem para entender isso. Quem não tem espírito conta história da Bíblia, pesquisa de Google. Quem não tem espírito não vai... Deus é espírito. Eles acham que se você é meu servo, eles falam aí. Você acha que um verme serve a Deus? Ou nós não sabemos nem orar, somos servidos por Deus aqui. Servo de Deus era quem cumpria a lei. Esses caras só deles quebrar as próprias leis que o Francisco pôs lá que a televisão não podia, que o Yoda Rami viria para se comunicar. Aí...
sairia, pegaria a íris do olho deles. Já só deles ter televisão aí, irmão, eles eram para salvar eles próprios, suas próprias famílias. As pessoas foram chamadas pelo Deus daqui, irmão. Eu chamei aqui o verdadeiro chamado, mas eles não vêm, não querem ouvir a palavra, escandalizar em mim, porque esse canal é Gólgota. O que se diria se visse Jesus andando pelado? Se eles vissem Jesus na cruz da Gólgota, ali, pelado, nuca, mão no bolso ali, irmão, eles cuspiriam junto, escandalizariam. Porque lá na linguagem dos escribas e fariseus não tem, ai de vós escribas, fariseus, seus hipócritas, vocês amam os primeiros lugares da sinagoga, eles querem que falem isso em linguagem judaica, irmão. Ai de vós, ladrão de alma, hoje, para eles também junto. Será que esses caras não sabem que a maçonaria é o diabo? Parabéns para quem é maçom. Você trocou a sua eternidade se prostrar de me adorares. Parabéns, você é macho pra caramba. Tão macho que matou Jesus aqui. Parabéns, reformadores, por matar hoje o Espírito Santo da verdade. Parabéns, CCB, que escolheram a maçonaria e não chamaram para ouvir a verdade que poderia salvá-lo. Homens de pequenas cidades que poderia libertá-los. Parabéns, Deus daqui, pelo mundo te escolher. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, se você tiver sorte até 80 anos. Parabéns para vocês nessas datas queridas. Vocês escolheram a morte, vocês não têm o Espírito do Senhor, se tal não é dele. Testai os Espíritos, está longe disso, irmão. Esses homens não viraram fonte da salvação. Eu ponho vida do jeito que você é aí, irmão. Ponho vida na sua música. Ponho vida, Deus é Espírito, fonte da salvação que virou, irmão. Ele não desce para... Jesus não anunciava a Bíblia para essa pessoa. Ele que diz a sua lei aí. Fala de mim aí. Vocês leem Evangelho de João 5,30. Como você vai mandar da Bíblia para o cara se ler Evangelho de João 5,39? Pensa quanto tem nela a salvação, irmão. Eu quer dizer o Espírito, não é aquele Jesus lá. Não adianta nada. Então eu coloco a foto dessas pessoas aí. Queria mandar um beijo para vocês. Sei que vocês são valentes. Vocês são tão machos que é capaz de matar, porque vocês são Deus, são deuses. Já são reis aqui, não precisa mais de mim. De mim quer dizer o Espírito. Oxalá reinasse. Oxalá reinasse. O Paulo que vocês anunciam até o presente momento ali, por assim dizer, ele tirou do bolso, ele roubou até a outra igreja para favorecer os pobres. Até o momento tomei bufetadas. Estou preso, Silas e Paulo estavam presos por causa da palavra de Deus, por disputar isso na sinagoga. Se você fala lá hoje, economiza o Senado, fora interreligioso, ou até mesmo aqui leva suas causas aos pagões, como homens indóitos, juiz do fórum, que põe ordem apenas carnal, pode julgar coisas espirituais, para eles pode, porque eles são carnais, irmão. Após a partida dos apóstolos, acabou. Após a partida do Espírito Santo de lá, acabou-se o tempo. Para onde vai esse povo agora? Andarão vagando, porque não ouviram o chamado do Senhor, irmão. E aqueles que ouviram ficaram curvados. E Deus chamou um número. Ainda que todos que creem em Jesus, porque só um remanescente foi salvo. Se Cristo morreu por todos os homens, porque só se ele não guarda alguns, seríamos como Sodoma e Gomorra. O Paulo que eles falam aí, irmão, em Romanos 3, todos pecaram, adoram gadu, tudo tornou-se repetido. Todos pecaram, estão destituídos da obra de Deus. Porque após a partida dos apóstolos, não é mais Deus, é Asmodeus.
Agora você está com um problema porque tudo que você tem é falso. Agora chegou a hora de ver se você ama o Senhor verdadeiramente. Agora é a hora de você ver se você é humilde. Deus foi humilde, Deus se manifestou, né? Pegou a imagem difícil, diminuiu, deixou o feminino dele assistindo ele. Aquilo se fez um animal, passou por arquétipo de pomba, de gado, dos 4 elementos ali, a águia, mano. A águia se fez de leão, se fez de animal, ele se diminuiu, se igualou aos animais, todos os anjos são animais, todos os anjos adoram a imagem que eu fiz, que Israel deu de bandeja, o povo que saiu do Éden lá deu de bandeja para plasmar os animais pegam a forma humana, mas na sua primordial são demônios, irmão, são cobras. Se você vê as coisas mais horríveis que estão lá do outro lado, na mitologia, como um Deus, você não tem noção do que é isso. E é isso que está pagando de santinho, irmão, no couro dessas pessoas, porque o óvulo da vida foi levado para dentro a imagem. Eles vivem na sombra da verdade, na luz da verdade, não tem verdade, irmão. Eles são trevas, eles precisam da luz para iluminar seus ossos do ofício. Está tendo missa aí no lugar, está tendo procissão. Cantando para Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por vós pecadores, desde o ventre da sua morte. Mulher, o que tenho contigo, eles não está escrito na Bíblia deles, né? Mas a Maria era alguma coisa? Sim, Maria representou uma cobra, passar por carne e sangue. E aí vai, por aí vai, cara. O mesmo os crentes têm pela igreja deles ou pela Bíblia. Então, irmão, não sei mais nem o que eu falo. O Espírito geme com gemidos inexprimíveis, a fim de que há alguém vivo aí? Alguém vivo aí? Tô passando o Titanic afundando, o mundo acabando, em arquétipo. Não há mais nada que possa fazer. Ainda que Jó e Daniel estiver na cinzinha ou na plataforma, e Moisés não salvaria nem sua família. O Senhor falou isso para mim várias vezes. Assim, não é possível que ninguém vai crer nessa palavra. O modo que veio, eu falei, Senhor, não posso falar desse modo aí, com toda essa liberdade. Ele falou, vai e fala do jeito que eu estou te falando. Ou você é mais santo do que eu. Quando eu descer na terra para te profanar, você tem que fazer. Vou morrer. O sacerdote se enfiava a cara no cu. Eu entendi, o Senhor me mostrou no cu que Paulo, quando estava bem forte, um mensageiro vinha para esbofeteá-lo. Ele falou, Senhor, livra-me, eu quero ser santo, conforme os judeus andaram. Bom, não combina. Os apóstolos não foram santos, é falso, cara. Reis, mas não pequeis, ali como o judaísmo. Se eles cumprissem, eles seriam sacrifício, eles se tornariam a fonte da salvação, porque as suas vidas eram cordeiros, 12. Após a partir dos apóstolos, 12 néfiles e 12 deusas fêmeas se assentou como Deus nos 12 chakras, e 7 maiores. Os 7 chakras maiores. 7 anjos caídos maiores. A qual a região pélvica é a Saragiva, a aranha Andrômeda que viria, que no final não entregaria, não deixa passar pelo olho. Somente esses filhos, você não tem noção a luta que eu tive para dar um tranco daqui, irmão. Você não tem noção, se o Espírito do Senhor não estivesse comigo, o Deus daqui nos comeria vivo. O Senhor falou para mim, a arca, assim como foi nos dias de Noé, será também. Eles vão ver aqui, o tempo passou, eles vão cuspir, porque já não são mais meus. Eram grãos transgênicos. E os dele, então, que convinha agregar. O
tempo dela passou, Deus chamou. Assim como aqueles mataram o Senhor, eles verão o rosto daquele que os transpassaram, é os mesmos que já plasmou nessas pessoas, porque eles ouviram a verdade e resistiram. O que o apóstolo Paulo deles falou, que é pela graça sois salvos, vai deixar eles caíram no deserto, como foi lá, se passar a regra em Paulo, não tinha moleza para ninguém, irmão. E é o que eles querem, irmão. E eu sou a verdade e a vida, quer dizer o Espírito, o auxiliador. Viria, a mulher deu à luz novamente, assim que o filho nasceu, o dragão azedou a mulher, quase que a mulher virou a cara, largou o filho sozinho, mas o Espírito Santo subiu para cima. A criança foi levada para Deus e desceu. E a terra ajudou a mulher, e Deus usou de misericórdia, porque da cobra principal de Santo Antônio da Patina começou a obra de Bafomé, e o Gadu abençoou, e o hino da maçonaria nunca mais parou. O batismo deles, o Franciscão viu ali, Deus enviou o poder do erro, o batismo deles era das águas. Em nome de Jesus eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo, o que vem por ouvir. Mas que Pedro falando, receber o Espírito lá? Porque eu mergulhei eles em João, para a lei tomar conta deles. Por que Deus deu esse batismo para o Franciscão? Deus pôs vida no batismo do Franciscão. Quantos de vocês, a lei e a fé tomam conta de vocês por serem batizados? Reis, se não fosse o batismo da CB, você sabe lá Deus você estava agora, hein? Muitos deles. Nós que passamos a juventude, eu não fui batizado lá, não. Só Deus sabe o que eu passei nesse mundo para permanecer vivo, desde profissão a tudo até agora. Então, irmão, aquilo que Deus revelou para o Franciscão ali, que ele viu o batismo das águas ali, eu nem sei mais as besteiras que ele pôs ali, que é arquétipo de Paulo. Deus quer dizer o Espírito. O Espírito, hoje o Espírito de erro vem por ouvir, por fora também. A prova disso é que eles estão pela fé ainda. Pela fé, e se a fé falhar em Guadilismo? No 144 mil já fechou. Quem não foi sincero, honesto, quem não ama o Senhor verdadeiramente, não acha o Espírito dentro dele. Essas pessoas aí, irmão, a prova disso é essas pessoas que têm canais da CCB, dentro ou fora. Pode ver, eles só estão aí para se unir com outros ou para atacar a madrasta, que foi mãe, que na hora não entregou os óvulos. Na hora ela entregou, mas foi comunismo. Deus pôs vida ali porque você tem que nascer de cobra. Por que Deus pôs vida na CB? Porque semeia na corrupção, na maçonaria, nos cânticos da maçonaria, das 7 notas de Fábio Mossi pegou para ele, semeia na corrupção, ressuscita em glória. Do comedor faz a comida, do que come sai o mel. Da morte para a vida, da lei que mata para a vida eterna, se você se diminuir. Então você vai para onde, irmão? O Jesus que eles anunciam falou para ir para onde? Para uma igreja? Ou para uma plataforma pregar Jesus, que foi para essas pessoas aí, dando a lei para eles, João Batista? Porque qualquer um que quer na Bíblia, se não foi batizado, está condenado, irmão. Qualquer um que crê na Bíblia, se ele tomar, se ele não tomar, ele não tem parte com o Senhor. E se ele tomar, ele tomou para sua própria desgraça. Porque ele não vai cumprir a lei mais. O fim da lei não é Cristo, na cruz. Mas o salário do pecado não era a morte para Paulo? O fim da lei não foi Cristo, pela graça sois salvos? Por que Paulo perdeu a cabeça? Por que os 12, Pedro, você me ama? Jesus não é a graça de Deus? Pedro, amas? Disse isso significando que morte iria glorificar a Deus. Que morte? Qual morte vocês que diz que ama Jesus aí, que é esse Jesus que foi, que após a partida o cano foi levado para dentro e hoje tirado para fora? Porque até hoje, quando eles veem o livro de 2000 anos, o véu está posto sobre eles, o fim disso é ir mais para dentro da caverna, para o buraco negro, até o livro de Enoque, ouvir os profetas velhos. Profeta velho só põe para a morte. Quando Deus manda um profeta novo fazer uma coisa e sair dali, ele tem que nem olhar para trás, irmão. Você é um profeta jovem aí, irmão, que crê nessa palavra,
ou que ainda não perdeu a íris do seu olho, tem o olho aberto. Ali, irmão, não olha para trás, larga esses profetas velhos, irmão. Larga os velhos aliança até hoje, porque quando eles se voltam para fora, hoje quer dizer a plataforma, o véu lhe é rasgado. Quando eles lêem o que Paulo se colocou ali, aos Coríntios, 2 Coríntios 3 ali, irmão, o véu lhe é rasgado. Hoje, irmão, quando eles saem para fora, o véu é costurado do lado de fora, irmão, porque eles não têm a espada, o que está neles é falso. Eles perdem o princípio do grão, que era a sabedoria que tomava conta deles. Chegando aqui fora sem princípio nenhum, se fazem deuses por eles mesmos, se fazem profetas, eles não tem o que se apegar. Caem a nós, quem vencerá o monstro? Quem cantará a canção de Moisés e do Cordeiro? Foi visto, o filho foi levado para Deus, o casamento da igreja. Eles pensam que se Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e ele era Deus, João 1, ele conseguiu a vitória com a picada de sangue, quem é a igreja de Jesus? Quem vai entregar Jesus perfeito? Quem vai entregar a igreja perfeita que Paulo falou? Se era por meio do Espírito, o próprio Jesus entregou. Paulo nem viu Jesus no caminho de Damasco, então Cristo vai entregar nos pés de Deus. Deus é eu sou quem sou, Deus é duas pessoas. Eu sou, se voltou, descansou de toda boa obra, se uniu com o seu masculino e feminino. E quem ele enviou, irmão? A terceira pessoa que para sobre as águas. Esse aqui te entregará perfeito. Porque o Pai se manifestou em carne para justificar, venceu os animais, anjos, 12 signos, touro, boi, águia, o passarinho, água, aquário, peixe, tal. São tudo arquétipo. Deus se manifestou em carne, venceu todos os espíritos, entregou agora, falou, tome o auxiliador. A qual dos anjos ele falou? A qual dos anjos ele falou, assenta à minha direita? A qual desses 4 elementos ele falou? Da cobra, o boi, qual desses elementos ele falou para a cobra? O leão, o touro, que era o Egito, onde ele disputaria para tirar Israel, que acabou em Jesus até a sétima igreja da Ásia, ou o leão, a qual desses anjos, dessa trinca, esses 4 animais está diante do Senhor, os 4 elementos, 24 horas falando santo, 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 a qual desses eu falei assenta à minha direita? E ele escolheu o leão, a majestade. Então ele se manifestou em carne para disputar com o leão daqui, porque tinha uma dualidade. Como um Deus aqui, asmo Deus, tem também o seu leão. O leão da tribo de Judá, Judá disputaria, se Judá tivesse crido em Jesus, os judeus tivessem crido em Jesus, o mesmo que Davi representava lá, os judeus seriam a cabeça dos 12 apóstolos. Que Davi representava Jesus. Por promessa. Aconteceu que os leões dele representavam a esteira de Círios. A esteira de Círios. Os judeus representavam a esteira de Círios. E o da esquerda, o Caim, representava a Andrômeda. Ou uma coisa assim ao contrário. Eu vi algumas coisas na visão, mas não dá para definir direito. Então, esquerda e direita, ali, assim como Deus pôs tudo debaixo da esteira de Davi, ou as 12 tribos de Israel, assim, Deus teria colocado as 12 nações debaixo das 12 tribos de novo, nos pés de Judá, e os judeus reinariam em tudo. Mas por que eles não quiseram? Porque esse reino era lá. Por isso 144 mil foi salvo. Sodoma e Gomorra entrou no céu primeiro, porque os originais não quiseram. As prostitutas meretrizes, ainda que todos eles creram, somente um pequeno número foi salvo. E é isso que é tão difícil, que é a Bíblia que te deram. Então como que é então?
Acabou o tempo de Israel, 144 mil. 144 mil eles têm representado em 12 apóstolos, 12 planetas, 12 chakras, 12 massas cefálicas das 12 tribos, que é os muros, 12 portões, que é os apóstolos, e agora falta revestimento, que é a pele. E isso no ministério do animal, porque Deus se manifestou em carne para justificar em espírito os que representava consciência e crânio, representava anjos de Deus, na imagem e semelhança de Deus. Os judeus, os que são do Éden lá, da descendência, não tinha o filho da escrava da livre, os da livre, de Agar, de Sara, de Rebeca e de Raquel, representava imagem e semelhança de Deus, e o resto representava imagem e semelhança de Deus, mas de costa, que é Caim. E o resto de fora, que a imagem de Deus criou lá fora, Gênesis 1:26, sede fecundos, te dou poder sobre o peixe, tudo, aqueles ali que o Caim foi lá levar a vida para eles. Caim levou o sangue junto, vermelho, para lá, para se unir. Então o que aconteceu, irmão, nessa pegada aí? Nós recebemos o DNA que veio do céu, que veio pela cobra, filho de Adão, de Caim, de Adão também, Alama, do DNA. Mas acontece que Deus se manifestou em carne, se diminuiu, se morreu junto com a morte, para descer e se desenrolar esse rolo como um rolo daquilo. Então o que vai acontecer com isso aí, irmão? Deus virou um filho na imagem dos filhos, e na imagem dos filhos, os filhos no meio dos anjos, que são animais, os 12 signos maiores, que é 24, que é 36, que vai rodando, é sextavado, 3 céus de anjo, 3, 6, 9, do começo até Abraão, até Noé ali, 3, 6, 9, 3 céus, um céu. De Abraão até Jesus, mais 3. E o 7 e 8, dois que passou agora. E agora apareceria o animal. Então como que é feita a salvação aí? Muitos são chamados, muitos são convidados, como foi chamado aqui. Muitos o Senhor veio para eles, mas os seus não quiseram, como foi os judeus. A CCB rejeitou esse espírito aqui. Desde lá, fui preso 8, 10 vezes, descumpri, fui tudo que podia naquela época lá, porque não tinha internet. Aqui já fomos strikeados. Estou esperando só eles me levar para me filmar e outra pessoa que está combinada comigo para colocar nas redes sociais a filmagem e continuar essa missão e falar na cara deles o que eles são realmente. Mostrar e pregando onde está escrito, segundo os Coríntios 15, não leve suas causas aos pagões, mostrar mais ainda, pior ainda. Aí quando strikear aquele também, por certo em algum lugar virá. Mas não adianta mais falar, porque você não falou que ele... Irmão, não adianta mais falar, mas há as ovelhas perdidas, há aqueles de última hora, que é o que eu espero que esse vídeo alcance. Ali no caminho de Emaús, irmão, Jesus já tinha sido ressuscitado nos 40 dias dele, irmão. Ele já era Deus ali. Tomé estava prestinho ali a pôr o dedo num Deus ali, irmão. Eu sou quem sou, agora tem uma foto. Agora o Pai não é mais um Grêmio, um Deus que nos dá forma sem cabeça. Ele participou do mesmo, representado num pênis, órgão sexual masculino, agora ele tem uma grande, o Filho. Ele gerou um aspecto aqui, em forma, na imagem dele própria, de pai e mãe, o segundo Adão, como filho já ressuscitado. Mas quem se assenta na minha direita lá, mas se Jesus era Deus, masculino e feminino, eu sou quem sou. O anjo, o espectro que paira sobre as águas, o anjo maior, o cara de leão, a qual ele falou ali, irmão, que a majestade de Deus virou esse animal que para sobre as águas, irmão, que é o velo da vitória, aquilo que os grandes caçadores que eles usavam assim, irmão, aquele chapéu do Papa. O Paulo falava assim, ó, é desonroso o homem ter a cabeça coberta a pregar, que ele reflete a imagem e semelhança de Deus, mas porque é um profano. Então, Moisés, se voltava para o Senhor, o véu lhe era rasgado. Ainda mulheres fiquem caladas, dentro ou fora, disso que você está pegando na Bíblia.
Só dele se batizar em judaísmo de Jesus e de João que toma conta deles, a lei que toma conta deles, já estão condenados porque não estão vivendo para esse, estão vivendo para o daqui, debaixo de lei, como se fosse. Então como que é então? Você não está aí pregando com a Cat, fazendo até a cobra aí, irmão? Se uma cobra foi levantada lá, virou o Tamuz, colocaram aquilo também junto para ser adorado, levaram o cadáver para dentro. Então, irmão, Deus é espírito, carne e sangue não é do reino do céu, não te conheço segundo a carne. Carne e sangue, Deus é espírito, aquilo que foi pão, agora é espírito, aquilo que foi vinho, sempre foi por falar. Agora, carne, tudo que está aqui na plataforma, junto com Deus daqui, com toda a lei, é impotente para salvar, foi lançado fora. Isso não é do reino do céu. O que corrige seu DNA agora não é mais um mergulho de água da Sabesp ou do rio. Ele é um símbolo. Quem vive de símbolo, se não cumprir, ao dar Jesus para essa pessoa, está escrito no seu livro, batiza em água, o que toma conta de você. No meio do caminho, ele vai ver que a lei é impotente para salvar. Quando o véu lhe ser rasgado, você vai ver que isso aqui foi dar soprado vida, que é um grão transgênico, que não vira joios como esses reformadores. Então o que eu quero dizer para vocês aí, minha esperança é que até mesmo no meio deles, aí alguém vivo aí, como o Titanic passou ali o barco, depois que afundou o barco, hoje o barco de Horus é esse plano, a cobra, ela já afundou, acabou o tempo já. Agora apenas um barquinho, um remanescente que está passando aqui. Então ninguém vai ser salvo, não? Bom, há um número que não depende, foi assim no tempo de Elias, no tempo de Paulo, assim também agora. São os sinceros que amam o Senhor, mesmo como escravo, como animal do Deus daqui. E esses aí, se estiver sendo sincero, foi da cinzinha? Será que eles não, porventura não viram? Eles são rebeldes, não sinceros. Ainda que eles levam com sinceridade, eles vão tragar a alma, sem todo o conhecimento. São cobras que nos rodeiam a cruz, chega até as 33, mas desce para baixo, porque no forno não são espada. E ao ouvirdes a voz e a cobra rei falando, aquele que Deus entregou o bastão, não reconheceram, ou reconheceram, mas não quiseram, cairão no deserto. Muitos dirão, tudo que eles falam do ancião lá, eles também dirão naquele grande dia. Não precisa muito. Você que está nesse canal, porque aqueles lá já cego, guiando cego, ele não vê, ele não tem a íris do olho mais. Eles têm cataratas no olho. O Deus elefante, que está enfiado a sua tromba no tanque de batismo que eles batizou aqui fora, hoje, na Bíblia, enfia a tromba nas 33 deles e fica na frente da porta. Quem vencerá? O monstro, o Deus elefante com cara de leão. Aquilo que está na B, você vai ver que tem um leão, um elefante no meio, com um marfinzão assim no meio, das 3 tigrão. Eu vi aquela junta de animais no mundo espiritual. Se você vê o que é aquilo, cara, eles foram se desmanchando, se separando. Era coisa mais horríveis. Foi colocado medula nos. Porque não estou falando do seu animalzinho de casa aí, irmão, do mundo aí. Animal carnal daqui. Estou falando essas energias dos signos plasmou com sangue, com medula ali, para gerar vida. Os homens tiveram relação, os do Éden com os 6 de Gênesis tiveram relação ali, geraram nefilismo. Então, a imagem e semelhança daqueles mongolomos, e depois que morreu, devido ter o sangue vermelho de Adão, eles gerou alma neles, anjos caídos, poderosíssimo. E é isso que eu vi encostado no mira do Gadu, do Evangelho, da setinha, dali, só acertei na mira do meu próprio olho. E o Daniel Ferro. O Daniel Ferro, aquela carequinha dele ali, irmão. Na verdade, ali é uma xoxotinha de Bafomé, uma maçãozinho, irmão. Leva os caras do CB, que foi do CB, fala mal. Lá, e ele fala, você está entendendo? Você entendeu isso aqui? Vê aquele espírito de porco inútil ali, irmão. Que nojo, cara. Eu vi o demônio, eu vi o que está encostado naquilo ali, um mongoló, encostado ali, uma plasta de néfris saindo da boca desse cara aí, irmão. E ele não levou uma tal de Carol que está ali no 7-1, inventei, te ganhei no paparico, te papariquei.
Depois do 7-1 eu selei e ganhei no paparico, te papariquei. Ganhou a menina no paparico, nos papariquei. Ela e o marido dela ali, saiu da cinzinha, não sabe nem o que está falando mais por aí, irmão. Aí fica mostrando seus bens, suas coisas por fora, seus podcasts, irmão. E o resto aqui? O resto é a G1, irmão, cutuca osso e crânio por aí. São sacerdotes que depois de... Aí eles digitam o suco de o cutuca osso na frente deles com o Google. Qual o osso de Néfili está escrito aqui? Aí eles começam a ler tudo que aquelas cobras do passado, antiga, que nem se lembram mais, vão até o Noque lá embaixo. Não sabe mais o que é ir para cima, não tem o Espírito do Senhor, não consegue se voltar mais para isso aqui. Eu vi o Néfili estar encostado no Fernando, cara. É um porcão gordão da Grécia, o caminho de Oxóssi. Ele é filho daquela besta antiga, um mongoló, um dos gladiadores ali, irmão, o deus do vinho. Você pode ver o ego que está nessas pessoas, os que falam de Paulo como o Fernando e o Michel. Vê o ego dessas pessoas dentro. Ali. A única esperança ali talvez seja o Josafá, cara, para você que está nesse canal aqui. O Josafá, não que o Senhor Deus tem castrado ele aqui, mas não tem um profundo entendimento, irmão, quer conseguir isso com as suas próprias forças, não foi chamado para isso. Deus permitiu assim, o que está acontecendo com eles ali, irmão, o que aconteceu em 17 ou 18 de Apocalipse. Deus pôs no coração dos reis para que devorasse, deixasse o dragão nua. O que está acontecendo com eles ali é mais ou menos isso aqui, ó. Não sei se eu tenho essa folha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, 17, 18. Ó, é 17 de Apocalipse, irmão. Eles leem isso aqui como se o mundo fosse a prostituta e eles não. Alô? Mas o iluminismo assinado, né? Eles leem de dentro isso aqui. Você viu o espírito de Oxum que está encostado naquele cara que põe os vídeos CB para os outros ver aqui com a palavra de Deus? Com toda a maçonaria que o Silvio mostrou lá, eles conseguem ler Bíblia para o lado de fora e conseguem transmitir a da igreja de dentro, aquela lésbica de Bafomé ali do estado do Paraná, ali, mostrando a igreja cheia de porta em arco, pênis de ouros para todo lado. Tem até o templo da cobra ali, com eles fazendo assim, ó, ficam assim, ó, fazendo sinal assim, ó. Aqui é a xoxota e aqui é o cu, quer dizer a medula, por onde o gadu, com 2 pênis, penetra aqui, ó. O pai penetra aqui e o filho entra aqui, mano, pula na frente do olho verdadeiro, que deles é um símbolo. E sobe as 33 e direciona o pai para entrar no olho da mãe verdadeira, aquilo que eu ponho para você aqui. Então leia aí, acho que é 17 mesmo. 17. É isso mesmo. É 17:15. Então o anjo também disse: algumas pessoas que viu onde a prostituta está sentada, foi quando João ficou aterrorizado. O povo está pensando que isso aqui é o Vaticano. Lá nunca foi Deus, mano. As outras sempre foi ossos do ofício. A prova disso, quando Deus pôs vida na cinzinha, essas pessoas tinham que mergulhar lá, eles nem eram reconhecidos como de Deus. Hoje é tudo igual, mano, e eles já sabem que não, mas eles também não são pior que os daqui agora. Então vamos lá, mano. O anjo disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e língua. Os 10 chifres que você viu, e o monstro odiarão a prostituta. Os 10 chifres é o que está encostado nesses reformadores maiorzinhos aí, mano. Eles tirarão tudo que ela tem e deixarão nua. Esses daí vão destruir a CCB, mano, porque nós castramos também junto, como vários de nós, mas um tem que fazer verdadeiro, um tem que ser a diferença. E no futuro, se der tempo ainda, que não depende do que eles fizeram, um grande número será salvo, são as crianças. Deixarão ela nua, devorarão a sua carne e queimarão o resto a fogo. Os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração dos reformadores
o desejo de fazer o que ele quer. Fazer o que quer. Deus colocou no coração deles de fazer o que quer. E você aqui, Deus colocou no meu coração de fazer o que ele quer para te salvar. Porque esses daí não têm o poder da ressurreição. Não viraram fonte de salvação, viraram fonte de castração. A fonte de salvação dele é se você cumprir a Bíblia. A lei, que é o batismo de João, e a fé, que é o cano de Jesus. Que Elias quer dizer o Espírito, os dois juntos. E se a fé deles falhar, e se eles não tiverem a fé igual a do centurião? Alô? Um cara que sai para orar tem fé? Um cara que para comer precisa orar para Deus abençoar, ele acredita? A fé dele já não vai falhar se ele não orar? Se ele sair sem orar, a fé dele já não falhou? Ou como que é assim? Me considero, já morri para viver para esse aqui. Me considero morto, morrer é lucro, viver é ganho. Deus não preparou essas pessoas para essa mudança, para essa barraca. Aos 2 Coríntios 5, verso 5, não prepararam eles para mudar de fé, para ter esse espírito aqui, fazer tudo esterco que eles conheceram de Paulo hoje. Assim entre si concordarão em entregar ao monstro a autoridade que ele tem para governar. O que eles estão fazendo aqui, irmão? Eles comeram a CCB viva, deixaram nua e vai entregar ela para o monstro, que é o Deus daqui, que é a madrasta. Quando assinaram com o ministro, colocaram o Bafomé aqui, irmão. Eles mesmos mostraram aí. Já veio junto. Isso acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Eles pensam que isso aqui, irmão, a mulher que você viu é o Vaticano. Quando a CCB assinou o ecumenismo aqui e levou o poder para essa mulher chamada Lilith, chamado Graça de Deus, agora é só pôr um Deus bonzinho para eles. Se prostrar e me adorar, te dou tudo. Vira o teu cativeiro, palavra para isso, para... Foi Deus, você sabe disso aí, eu sei que foi. Então, irmão, aí vem a queda em seguida, irmão. Disse, vi outro anjo descer do céu, e vai para o 19 aqui, irmão. Vi outro anjo descer, ele tinha um grande poder na mão. E o seu brilho iluminava toda a terra. Vê aqui, irmão, o Espírito que está aqui hoje, o seu grande poder. Esse anjo aqui, mas secretário desse aqui, ó. E gritava uma voz forte. Eu digo para você, caiu a grande Babilônia. Eu estou falando da cinzinha, o resto já nunca foi levantado. O mundo inteiro. Caiu, Deus daqui caiu, para que você creia nesse. Agora quem vive ali são os demônios, todos os espíritos imundos, na Bíblia. Isso aqui nunca foi Deus, foi Deus pôs vida nessa certa cinzinha. O resto tomou conta como foi dos outros, se não tiver no número, irmão. Todos os tipos de aves e feras imundas, nojentas, vivem ali. Você vai ver, irmão, que está saindo na boca desses reformadores, eu vi do outro lado. Veja bem, eu estou falando mal dessas pessoas. O que está neles, por eles não ouvir, virou aquilo lá. Que comunhão tem Cristo com o diabo que está encostado neles. Com os tipos de aves nojentas, imundas, isso aqui que eu vi do outro lado. Eu vi encostado, principalmente no caminho de Ossós do Fernando e no Ricardo Ada. Ele tem um demônio do seu primordial que pegou a imagem daquele barbudo que ele põe lá, assim, uma barba que ele segue ali, da tribo de Ismael. Que do outro lado, se ele vê quem está naquela imagem daquele velho barbudo, irmão, de Ismael, o Ricardo Ada está em maus lençóis, cara. Ele tem mais rigor, porque ele resistiu à palavra e impediu a chegada de muitos. E não submeteu debaixo desse apostolado aqui. Não entrou debaixo desse sacerdote. O vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela. E os homens de negócio do mundo se enriqueceram às custas da prática sexuais sujas da prostituta, que quer dizer a plataforma hoje. Quer dizer o Jesus da plataforma segundo a Bíblia. A religião não está aí. No mesmo canal deles pregando o Espírito Santo, como o Carlos Renard, por exemplo. No mesmo aí tem uma propaganda de sexo no canal dele. Como virar potente. Falhando na hora H. Entre os comerciais, tudo aí. Mano. E gospe naquilo, na santidade. E eles sabem disso aí, mano, mas
por querer dinheiro, muitos se apostatarão de verdade, ou por modo de viver, já queria ter ministério lá dentro, não fosse, se chamaram, Deus chamou, mas eles não quiseram, aqui. Sai dela, povo meu, o pessoal pensa que é o mundo, seria sair da Bíblia hoje. Sair da igreja, se a igreja não é comunismo, ela também saiu, já entregou o poder junto. Você sai para onde? Para dentro de você, irmão. Se você reconhecer esse espírito, se diminui para dentro de você. O reino, o que o homem que eles anuncia para pregar e falou aqui? Fuja para bem longe de Jerusalém, não ireis aqui nem ali, o reino do céu está dentro de você. Quem está no telhado não desce, porque você vai em espírito, irmão. Enquanto eles estão casando e descasando com Deus daqui, se unindo entre si, propaganda e dinheiro, e o que eles têm, o Espírito Santo deles é o Google. Se não tiver no número, há um número. Esses que saíram, são esses que têm canais, são inteligentes, irmão, aí. Esses daí, irmão, estão em mais lições. Se tiver chance, é um número que não depende, é os inocentes. Se falar que aquele inocente não sabe nem abrir o celular lá do norte, irmão. Até hoje ele tem medo de assistir televisão, até hoje. Pãozinho, o ceia dele ainda é símbolo, pãozinho. Que os próprios caras servem pelo diabo, que era a televisão, o cara é obrigado a comer isso lá e não sabe mais se é Deus. E ela sair de lá, mano, porque eles não estão preparados para essa mudança, mano. Que é morrer, lucro, viver, ganho. Chibra para carne, tudo que vinha aqui, que o Deus trazia aqui é carne. Acontece que o Deus deles e a Bíblia deles, o Jesus deles é para carne. E não aceita que é o cadáver levado para dentro. Então tá aí, irmão. Se eu posso explicar aqui, eu ler, iria longe. Uma coisa eu tenho certeza, irmão. Ó, o dia do Senhor, Amós, só para ler isso aqui para encerrar, o dia do Senhor, Amós, que já aconteceu lá, ai dos que querem ver o dia do Senhor. Você vê os crentes falar de boca cheia. Tem aquele pastor Antônio Júnior, que tá aí, não um japonesinho, o outro que tá com a outra mocinha, acha que é alguma merda, irmão. Indicado por esses informadores da CBI, que ele segue a circuncisão certinho. Falso profeta total, mano. Não é espada. Se for ouvir desses caras, você vai ver que é lésbica de Bafomé, mano. E aquela lésbiquinha de Bafomé, não eles, pessoa deles. O que tá nelas é uma lesma, mano. Achando que é alguma merda, ali pregando certinho, pregando a lei. Alô, ali é muito simples, mano. Quem tinha mais fé que os 12? Não era o centurião? O nosso apóstolo entrou no céu primeiro, o bandido. Aqueles que não procuravam a lei, uma religião para tomar conta deles, foram achados por mim. Vim para que os que vê a Bíblia fiquem cegos. Ele cego total, mano. Ele puxa a espada ali, julga o mundo ali, falando dos falsos profetas. A lésbica que está nele, uma lesma maior do Asmodeus, está levando para o chácaro dele, Antônio Júnior. Eu vi o que está naquele cara ali, mano. Que nojo, cara. Não ele, as pessoas dele são bacanas, todos vocês são educados. Um beijo. Só que na sua imagem, seu plasma, tal, se eu soubesse o que está em vocês, vocês estão pensando que vai ser do Senhor, está enganadíssimo. Estou enganadíssimo. Por mais que eu clame e grite. Muitos de vocês não desceram à sepultura sem olhar no espelho e ver o que está nesses caras aí. Quando eles se olharem no espelho, eles vão cair para trás. Você olha isso. Por que vocês querem ver esse dia? Eles falam de boca cheia com a Bíblia na mão, porque eu estou cumprindo a Bíblia, irmão. Debaixo de maldição. Não sabe que é o cadáver e o crânio levado para dentro. Será um dia de escuridão e não de luz. Dia e noite para Deus é igual, uma abrir e piscar, tá tudo, vai ser só, o que está neles não aguenta a luz, ele precisa o corpo da imagem de Deus que está neles, pegado a imagem, para viver um pouquinho de luz aqui, mas quando a carne e o sangue, que é a imagem de Deus pôs vida aqui, se desmaterializar aquilo que Jesus fez, esses espíritos estão nus, eles fritam e queimam e saem tudo correndo para as locas, para os buracos, que é o do céu deles, não? Que é o buraco negro. Será como um dia, será como um homem que foge de um leão. Esses homens que é a imagem e semelhança de Deus aí são leões da tribo de Gadumo. Entre eles está o Reinar com o leão aqui, o Fernando, caminho de Oxós, Damasco, com o leão na Bíblia dele aqui.
com Oxóssi encostado nele, por mais que você clame aqui, eu vi o que está nesse cara. E uma fêmea que está encostada numa que estava no sofá, não sei se é a mulher dele ou se é uma que elogia ele muito no canal dele lá. Será como um homem que foge um leão e dá de cara com um urso. Constelação de Arcontes, irmão, daquilo que entrou nos porcos, o Deus Rato. O Deus Rato, milhares, se eles não tratar o Deus Rato lá, ele devora a Índia, irmão. Aquilo que entrou naquele gadareno, não sei nem quantos nós somos, eles não sabiam nenhum número, Jesus falou, não sei nem o número que nós somos, tanto que tem ali, irmão. Esse aí é o cara de urso. O cara de urso, a constelação de Ursa Maior. Ou alguém que entra em casa, esses daí, irmão, da circuncisão, da incircuncisão, da circuncisão, entrando em casa agora, pegando a Bíblia na mão, que eles querem pregar Jesus para essa pessoa, o que dá força ao pecado é a lei, vem por ouvir os grãos. Se ele não cumprir a lei, a circuncisão, ou a incircuncisão, se ele não cumprir, não tá tomando ceia onde? Eles vão para a igreja tomar ceia de costa, mano. Tomar símbolo, assim, tudo que você aprendeu aqui. Entra em casa, de cara com um urso, e como que alguém que entra em casa encosta a mão na parede e é picado pela cobra, mano. Ao entrar aqui, ao ele ler aqui, mano, ele fica, aquilo que eu falei dentro da igreja, cadáver levado para dentro. O ancião está assim, a Bíblia está assim, o Salmo 91 está ao contrário para as pessoas que estão aqui embaixo. Aquilo que debaixo daqueles túmulos da igreja está feita a geometria sagrada, os desenhos de Balaão, o Pentateuco que Balaão abria e fazia os desenhos, ele caía, seus olhos abria, por exemplo, eles são humildes. Eu caio e meus olhos abrem, com humildade Deus te exalta. Eu caio e meus olhos abrem, e eles veem o Gadu sentar como um Deus, se transfigurar. Em verdade, Deus precisa dessa, mano. O dia entrando em casa, na parede, é picado por uma cobra. Quando ele entra em casa, ele abre a Bíblia. Aqui é Asmodeus, o Gadu aqui. Imagina os reformadores lendo a Bíblia, sabendo que aqui na Bíblia deles tem um compasso. Nunca foi Deus e não tem esse espírito. Como que é o cara abrir o serviço de santo culto, como o Josafá está abrindo na casa dele, sem ter certeza, só segundo os grãos que foi. Não tem virtude, irmão. Porque o óvulo da cobra lá, perder aqui fora, na esquerda, ela perde a vitamina E, como fosse uma carne que apodreceu. Pega uma carne de churrasco e congela ela e você vai comer para você ver. É aquilo ali que ele está dando para o povo. E lá dentro, a cobra é fresquinha, porque depois da partida de nossa de lá, quando o espírito se retirou, aquilo deixou de ser espírito, passou a ser ovo de cobra original. E é isso que esse cara está pondo aí, eu tô pondo a foto dele aí, e é isso que eles estão costurando o véu e levando para frente. Compraram terreno no Vaticano. A maior prostituta que será comida é essa, porque não há relato que Deus pôs vida, só era a cobra maior, que a cobra maior desse plano representou o Vaticano. Mas a filha da cobra, que dela sairia um que esmagaria a cabeça, foi esse CB. E saiu esse um aqui, mano, da filha, de uma das filhas. Foi levar a terra, ajudou a mulher e a criança foi levada para Deus. Mano. Se você acompanha esse canal aqui, você entendeu. E o resto aqui, mano, agora só resta a nossa, que o verdadeiro deles, só resta entregar a Lilith, para a filha da cobra agora, entregou a Lilith, senão é comunismo. A vestida de escarlate vermelho com seus monstros que está dentro e fora, na esquerda ou direita. Bom, depois nós continuamos esse ótimo assunto, ficou grande o vídeo. Tá? Queria mandar um abraço aos reformadores aí, você, o Mira do Evangelho, eu chamo ele de cara de caixote. Você pode me chamar de cabeça de pênis, tá? Se quiser. Não é nada pessoal. Então, queria mandar um abraço a todos eles ali, irmão. Dizer para eles que não é nada pessoal. Isso aqui, eu desafio Deus de vocês. Qual de vocês, dentro e fora, é capaz de falar, se você não for salvo pelo que eu anuncio, eu pago pela sua alma até a 5ª geração. Ambos vão dizer, só se você cumprir, se você seguir Jesus, andar como ele andou aqui fora, a graça de Jesus, e o da direita, só se você cumprir a lei e os rudimentos. Acontece que quem está aqui fora também tem que ter os rudimentos da doutrina de Cristo.
Eles estão tomando ceia, então onde eles vão tomar? Quando eles se voltam para dentro de volta, o véu costurado, o véu lhe é costurado, eles tomam ceia por aí nas igrejas, irmão, do osso do ofício que nunca se ouviu falar que era Deus. Nenhum deles é capaz de dizer isso aqui, porque o espírito deles, eles não viraram fonte da salvação. O que eles tinham que fazer é fechar seus canais, ou se quiser, fazer uma live para impor esse espírito daqui, irmão. Vale para homem e mulher. Não vou te xingar nem falar palavrão, irmão. Aqui é Gólgota, que eu te falei. No seu canal eu vou educado. Se eu perder essa educação ali no seu canal, você tira lá do ar. Bloqueia na hora ali. Mas eles digam com um acordo, não, porque vai acabar a minha fama. Vou perder meus números. Qual que vocês preferem? Ganhar o mundo inteiro, os 95 mil inscritos que o Mira do Evangelho está falando, e o grande número do Josafá e esses mais, ou ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Eles de comum acordo vão apostar suas fichas na fé. Na fé de Elias, na fé que Paulo falou assim, pelo meio da fé, o Evangelho é o poder para a salvação. Mas cair no deserto. Se a fé falhar, da fé se perderão. O arquétipo que eles estão é Jesus. Foi dado direito de levar o nome de cartório de Jesus, com um cadáver e o crânio para dentro. Tudo que passa por esse filho aqui, por esse plano é filho. Eles têm Jesus como filho de Deus. Alô? Ele era Deus. Quem é o filho de Deus? Todo animais que para sobre as águas, somos nós aqui, na imagem e semelhança, vão virar deuses. Nós passa por animal, vence os 12 animais e sai como anjos para formar o corpo de Deus, a igreja, o feminino de Deus, a cabeça, a igreja. Só tem um só rei, um só Deus. Se tiver uma cadeira do lado é porque eu sou quem sou. O que ele fez aqui? Gerou a sua igreja, o seu feminino. Cidade Santa, a imagem da mulher, gente sabe? Cidade adornada que ele foi fazer e deixou Jesus com o cadáver do reino daqui com apostasia para o mundo seguir, que eles querem essa. Sua Jerusalém será aquela de pedra lá, mano? E o seu Jesus será aquele que está chegando a cavalo bonzinho, para você nunca se diminuir para dentro e me achasse dentro de você. Que nesse dia a arca já fechou. Porque essas pessoas não vão conseguir fazer isso, não fácil. Tá? Mas pode ser que algum deles aí. Queria mandar um abraço para os ateus e pensadores, dizer para eles que inscrevam-se no canal. Se você é inscrito no canal do Ateu, deixa inscrito para... A seara é muito grande, os livros pensadores que saíram lá do Raceiro, o número é muito pouco, né? E queria dizer para as pessoas aí que eu me manifestei contra o Deus de vocês, contra a Bíblia que vocês crêem, porque a nossa Bíblia é de cima. Quem é melhor o livro de cima que põe vida no teu livro? Que você é minha Bíblia. Que diz aí no seu livro, na sua lei aí sobre mim. Que viria uma aqui. Tocar a sétima. É isso que eu te anuncio. Então um abraço a todos e até o próximo round.